A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar o que Jesus no Novo Testamento nos ensina sobre o dízimo e as ofertas. Muitos dizem que Jesus aboliu essa prática e muitos argumentam sobre esse assunto. Mas o que a Bíblia do Novo Testamento nos diz? A lei foi dada a Moisés para guardar o povo escolhido de Deus. Jesus diz que não veio para destruir a lei, mas sim cumpri-la. Nem os profetas, né? Não veio nem destruir a lei, nem os profetas, mas veio cumpri-las. Diz assim, Mateus 5,17: Não cuideis de que vim destruir a lei ou os profetas, não vinha abirrogar, mas cumpri-las. Né? Para cumprir, Jesus veio para cumprir a lei, não veio para negar. Naquela época, muitas pessoas acusavam Jesus pelos seus ensinamentos, acusavam de estar suprimindo a lei e os profetas. Entretanto, ele veio para cumprir, no Novo Testamento, o sentido de completar sua revelação parcial, realizando suas profecias messiânicas e dando verdadeira interpretação a seus preceitos morais. As leis morais de Deus não são abolidas pelo Evangelho de Cristo. Então veja que Jesus não aboliu tudo, nada. Sendo nós cumpridores da lei, a morte espiritual foi paga por ele na cruz. E se não cumprirmos a lei, estamos em penalidade por estar violando e mostrando que os padrões morais de Deus são eternos, válidos, e são eternos e válidos, né? São eternamente, e são válidos, não está descumprindo. Em Romanos 5,31 diz assim: anularam, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Então, não foi anulada a lei pela fé, mas foi restabelecida através de Jesus Cristo. Gálatas 3,24. De maneira que a lei nos serviu de aio, né, ou pedagogo, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Portanto, tudo que está na lei de Deus, que deu a Moisés e os profetas do Antigo Testamento, Jesus não veio abolir, mas veio a cumpri-las. Há inúmeras passagens bíblicas no Novo Testamento que falam do que Deus já nos passou, né, e ensinou o seu povo a dizimar e a ofertar, para ser o quê? Abençoados. Primeiramente, o dízimo na Bíblia foi dado quem? A Abrão, lá na batalha entre os 5 reis e os 4 reis, quando Abrão pegou todos os despojos, trouxe tudo de volta, né, do que foi saqueado, né, e ainda deu o dízimo de tudo que recebeu de volta, né, e deu o restante que sobrou, deu para Sodoma e Gomorra, para o rei, né, de Sodoma e Gomorra lá. Apesar de Melquisedeque, né, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, onde Abrão deu o dízimo de tudo que havia trazido de volta e devolveu o restante ao rei de Sodoma, está lá em Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 22, mas vamos ver o versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas suas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Então veja que Abrão deu o dízimo de tudo que entrou nas mãos deles. Depois está lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 1 ao 9, Salmo 110, 4 e Hebreus 5, 8 também, 5, 6, aliás. Essa prática de dizimar e ofertar foi mantida pelo povo hebreu por gerações e gerações até os dias de hoje, sendo que os judeus até hoje têm esse costume. Por isso que eles, além de serem escolhidos por Deus e fazendo essa nação próspera também, né? Deus fez essa nação próspera por ter uma gratidão que começou desde Abrão e estendida até os dias de hoje. Então, essa gratidão que Deus tem com o povo judeu é desde a época de Abrão. No decorrer da vida dos judeus, essa prática persiste, tanto né, desde Abrão, Isaac, Jacó, pelos reis de Judá, por Davi, por Saul, né? E todos os livros do Velho Testamento descrevem sobre essa prática do povo ser fiel a Deus.
No livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento, ele revela claramente essa prática judaica de prosperidade. Malaquias 3, do 8 ao 12, ensina que o povo estava negligenciando seu relacionamento do concerto com Deus por roubá-los nos dízimos e nas ofertas. Sendo essa negligência, levou-lhes a julgamento restritivo, provocando a ação de Deus contra a sua negligência. Deus fez com eles fossem dizimistas e ofertantes. Deus abriu a janela dos céus e repreendia o devorador. Então, quando Deus ensinou eles a serem dizimistas, a serem ofertantes, Deus abriu as janelas dos céus, né? E reprimiu esse devorador, que só sai da vida através do dízimo e das ofertas voluntárias. Está lá no versículo Malaquias 3,10, assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois disso fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança, no 11, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo. A vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. No 12, e todas as nações o chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos, né? Mas então você vê que Deus ali falou que ia dar essa abastança para eles, né? Ia dar prosperidade. Mas o que Jesus diz sobre isso? Pedro, na sua carta, né? Não só Jesus, mas também os profetas, né? Como Pedro, que foi um dos apóstolos, somos geração eleita e povo adquirido por Deus, através de seu Filho. 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real e a nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz, né, que foi Jesus. A igreja agora é o novo Israel, né, incluindo os crentes gentios que em outros tempos não eram povos e que não tinham alcançado a misericórdia, mas agora sim, hoje a igreja é o novo Israel espiritual. Nós somos transformados nessa forma maravilhosa para que pudemos proclamar, né, ao mundo as obras desse Deus glorioso. Portanto, hoje a igreja é a nova nação de Israel. Devemos também praticar aquilo que Deus passou para seu povo antigamente, para que nós também podemos desfrutar das suas bênçãos. Jesus fala em determinado momento sobre a oferta e o dízimo, e no decorrer da sua passagem, ele comunica nos relatos bíblicos, né? Ela é comunicado nos relatos bíblicos, ou anunciado, né? Mas Paulo fala declaradamente que através das nossas ofertas e nossos dízimos, seremos abençoados por Deus. Romanos 5,16. Para que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que haja o que? Agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. 17. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Então veja aqui, quando ele fala das coisas que pertencem a Deus, ele está falando o quê? Do dízimo e das ofertas aqui, né? Porque ele está falando sobre o quê? Seja agradável a oferta dos gentios, né? A Deus. Ao citar algumas passagens, eu vou citar algumas passagens bíblicas que falam sobre isso. Mateus 5,23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, no 24,
deixa ali diante do altar a tua oferta e vai-te reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresente a tua oferta. Porque Deus não aceita quando nós estamos não aceita a oferta quando nós estamos no erro, né? Então, se alguém fez alguma coisa, nós vamos pedir perdão. Não importa que foi ele que foi errado, mas você perdoando, você também abre as portas do céu para você também. Em Mateus 8:4 diz assim, do leproso que foi purificado. Diga-lhes então, disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote a oferta, né, e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servires de testemunho. Desculpa. Está em Mateus 1:4-45 e Lucas 5:12-14. No 22, fala dos tributos, 22:11. Disse-lhes eles de César, né? Jesus falou, de quem que é essa esfinge, né? De quem é essa moeda aqui? Quem que é a carinha que está ali, né? Então, ele falou para o povo, diz o que... E eles lhe disseram, pois é de César. E o que é de César e o que é de Deus é o que é de Deus. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, né? Então, veja bem. Mateus está falando, aqui no livro de Mateus, né? Ele está falando aqui que Jesus falou isso, né? Nós temos que pagar os tributos, né? Pagar os impostos e também dar aquilo que é de Deus. Mateus 23:3. Ai dos escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, e da fé deveis, porém, dizer essas coisas e não omitir aquelas. Está lá também em Lucas 11:42. Lucas 21:1. Olhando ele e viu os ricos lançando a sua oferta na arca do tesouro, no 2. Ele viu também uma viúva pobre, né? Uma pobre viúva aí, e lançaram ali 2 pequenas moedas, no 4. Ele disse, em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles que deram a sua oferta a Deus, do que lhe sobejavam, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha. Então veja bem que ela deu tudo o que tinha, né? Tudo que tinha para aquele dia de sustento, né? Hebreus 7:8. E aqui certamente tomam dízimos humanos que morreram. Ali, porém, aquele de quem te testifica, que disse, no 9, e para assim dizer, por meio de Abrão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimo. Então veja bem, aqui tudo são versículos do Novo Testamento. Mas Paulo, né? Paulo recebeu oferta de outras igrejas para a sua missão missionária. Então, para que depois nós vamos ver para que serve, né, o dízimo e as ofertas. Filipenses 4:15. E bom também vos é o Filipenses que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito de dar e a receber, senão vós somente. No 16, porque uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. 2 Coríntios 4:11. 2 Coríntios 11:8. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando eu estava presente conosco e tinha necessidade, e a alguém fui pesado. No 9. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Então, veja bem,
né? O pessoal de Macedônia, os da Macedônia eram os povos mais pobres, né, do que os de Coríntios, mas mesmo assim supriam as necessidades de Paulo. Paulo pregou o evangelho voluntariamente e recebeu apoio financeiro de outras igrejas. Então veja que Paulo recebeu apoio financeiro, mas ele tinha outra, né? Ele tinha outra renda também. Paulo tinha uma fonte de renda própria, mas isso não era suficiente para sustentá-lo em suas viagens missionárias. Atos 8:3 diz assim: e Paulo era como do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Então veja bem que Paulo fazia tendas ali, né? Mas vamos ver agora, né, o que representa o dízimo e as ofertas para as igrejas. Primeiro, manutenção da igreja, pagamento de contas, reformas, compra de materiais. 2, evangelização, apoio a projetos sociais, ensino do missionário, né, enviando missionários, divulgando, né, o evangelho. 3, ajuda às necessidades, sustenta as pessoas em situação de pessoas que não têm como fazer, né? Eu não consigo, estou enrolando nessa palavra aqui. Mas as pessoas que não têm nada, então estão faltando de alimentos, então, né, a igreja sustenta, né, os órfãos também, né, os asilos, né, as pessoas que não têm dinheiro. Então, você vê que a igreja, ela faz ajuda aos necessitados. 4, atividades pastorais. Retirar, produção de materiais didáticos, de necessidade de falar sobre a palavra, né? Fazer cursos, fazer palestras, né? Disseminação da palavra, né? Através de cursos e palestras. Isso faz parte da igreja, né? Sem contar também que a igreja, ela é um hospital espiritual, né? Porque muitas pessoas vão com problemas que parecem ser materiais, mas são espirituais. A igreja tem esse intuito. E também, a igreja também é com a porta aberta, ela tem que estar com a porta aberta, porque muitas pessoas são curadas, mesmo de maus materiais, como também, né, doenças espirituais, maus espirituais, né? Para encerrar aqui, portanto, o dízimo e as ofertas são um ato de amor a Deus e aos irmãos. É uma resposta de fé e de responsabilidade ou corresponsabilidade, você está junto, pela missão da igreja, sendo um ato de gratidão a Deus e de compromisso com a obra, de evangelização e manutenção, tanto da igreja como da comunidade. Amém? Isso é o significado do dízimo e as ofertas que hoje é ministrado nas igrejas, tá? É certo que muitas igrejas não fazem dessa maneira, né? Algumas igrejas não são igrejas direcionadas através do Espírito Santo, mas, em tese, é isso que nós devemos fazer, sobre os dízimos e das ofertas. Amém? Você que ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal e deixe seu likezinho aí, né? Seu joinha, compartilhe com seus amigos e não deixa de visualizar, né? E quiser ver as matérias completas, né, no playlist do meu canal, tá por assunto. Aí você vai lá por assunto e vê quais os vídeos que já foram postados sobre aquele assunto. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.